Tanguy, avançando para a próxima pauta, Donald Trump completou 6 meses de mandato, né? 6 meses de governo nessa nova passagem pela Casa Branca e estamos exaustos, né? Exaustos de tantos acontecimentos, de tantas notícias, mas a gente pode aqui fazer um pequeno balanço do que aconteceu ao longo desses últimos 6 meses. O presidente Donald Trump assinou mais de 100 ordens executivas, o que mostra, sem dúvida, uma proatividade muito grande por parte dele, no que diz respeito a tentar governar sem o Congresso, sem outras forças políticas. A ordem executiva seria o equivalente no Brasil a uma medida provisória, né? Seria o mais próximo que a gente pode colocar. Nós temos também um presidente que aumentou muito as operações, né, policiais, particularmente do ICE, com o objetivo justamente de projetar ali a ideia de um presidente que é implacável com os migrantes, etc. Aliás, nós falamos sobre isso no episódio de hoje da manhã, o bate-papo 893, que está no feed do podcast, que a popularidade do Trump em relação à política migratória vem caindo. No que diz respeito à política tarifária comercial, o Trump impôs tarifas a dezenas e dezenas e dezenas de países, com alíquotas variando muito dependendo do país envolvido. As negociações seguiram sempre o mesmo ritmo, anuncia, recua, renegocia, mas na prática você teve acordos postergados, ou seja, não foram assinados, e apenas pouquíssimos acordos foram fechados, o que elevou muito a atenção global. Na prática, a gente está falando de impactos sobre o preço do consumidor, retração de investimentos, adiamento de decisões econômicas mais sérias, porque o nível de incerteza e de imprevisibilidade da economia mundial a partir da política tarifária dos Estados Unidos é imenso. O nível de incerteza realmente é gigantesco. E falando um pouco sobre temáticas internacionais diversas, o Trump não cumpriu a promessa, né, de resolver o problema da guerra em Gaza, de resolver o problema da guerra entre Rússia e Ucrânia. No Oriente Médio, nós tivemos ali uma marca nesses primeiros 6 meses daquele bombardeamento do Irã, né, que acabou sendo algo que chamou muito a atenção. Em relação à política do America First, tivemos ali ameaças em relação à Groenlândia, em relação ao Panamá, em relação ao Canadá, mas Trump parece que cansou, né? Cansou dessas temáticas. Aliás, uma vez mais, fica muito claro que o Trump se cansa de determinados assuntos, fica meio entediado e acaba abandonando aqueles assuntos para nunca mais voltar a eles. Isso é uma marca pessoal do Trump. Pegar a atenção dele acaba sendo algo que aumenta muito o seu poder. Você tem, inclusive, alguns críticos que sugerem que o Trump leva muito em consideração quem deu a última opinião, que é a opinião que ficou na cabeça dele, que ficou no foco dele. E a televisão, né, Daniel? Tem muita gente que faz essa análise, né? Alguma coisa que aparece, por exemplo, na Fox News, né? E o Trump é um cara que, ao que tudo indica, ele gosta muito de televisão, ele está sempre ali ligado na televisão. Uma discussão que aparece na Fox News, e aí se algum comentarista lá fala sobre alguma coisa e tal, ele bota na cabeça dele, tipo, pô, isso aqui é uma boa, eu vou resolver isso. E ele começa a dar as ideias malucas e tal, e 2 semanas depois, esse assunto ele já morreu, ele já outra pauta capturou a atenção dele, e ele vai meio de acordo com o vento, né? E o vento, muitas vezes, é a televisão que está ligada na frente dele. Agora, se a gente olha para a economia americana, a taxa de desemprego está relativamente sob controle, a inflação também, muito por conta do trabalho ali do Fed, mas a popularidade do Trump vem caindo, vem evidentemente caindo. É um governo ainda curto, são apenas 6 meses, embora a gente tenha a impressão de que ele já está no poder há décadas, por conta da intensidade dos acontecimentos diários, mas esse é um elemento de preocupação para ele. Você já começa a projetar nos Estados Unidos o que pode acontecer nas midterms, e as primeiras projeções não são boas para o Trump, né? Existe aí uma perspectiva de um certo desgaste do governo dele, seja por conta de inflação, seja por conta de promessas não cumpridas, seja por um certo cansaço de tudo que está acontecendo, mas o fato é que até o presente momento a popularidade dele vem dando sinais de queda, e a perspectiva, a projeção é que essa queda continue
ao longo dos próximos meses, o que pode atrapalhar o resultado dos republicanos nas midterm elections, né, no meio do mandato, no ano que vem. Perfeito. Aliás, um dos temas que levou o Trump a se posicionar muito, a falar muito e tal, foi exatamente a questão da Ucrânia, né? Lembrando que, de novo, né, pô, parece que o Trump está no poder há 18 anos, parece que nem foi nesse mandato agora, né, em fevereiro, que ele bateu boca com Zelensky na Casa Branca, depois fez as pazes, aí se encontraram no Vaticano, né? Você tem ali umas idas e vindas, né, que são meio estressantes, né? É difícil entender exatamente qual é o sinal. Agora, tá marcada para essa quarta-feira agora, Daniel, depois de amanhã, a gente está gravando esse episódio aqui numa live, na segunda-feira, 21 de julho, no dia 23 de julho, na quarta-feira agora, está marcada para uma reunião na Turquia entre Rússia e Ucrânia. Tá? Então vai ser a primeira reunião em quase 2 meses, faz bastante tempo que os dois não se encontram, né, que os dois países não se encontram, e isso foi dito, portanto, pelo Zelensky, o Zelensky que anunciou isso, e quem vai representar a Ucrânia será o Rustem Umerov, que é o chefe do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia. Segundo a Ucrânia, há alguns pontos cruciais que têm que ser discutidos. O primeiro deles, a troca de prisioneiros de guerra. Isso não é inédito, eles já tiveram 2 rodadas de trocas de prisioneiros, então isso já aconteceu 2 vezes com êxito, né? Conseguiram negociar, cumpriram e tal. Então agora a ideia é para uma terceira rodada de troca de prisioneiros. O retorno de crianças ucranianas levado à força pela Rússia. Isso foi naquele momento inicial da guerra, né, no momento em que a Rússia faz aquele primeiro avanço sobre Luhansk e Donetsk ainda, né, no momento que nem tinha uma invasão tão grande ainda no sul. Muitas crianças foram levadas para a Rússia. Então esse aqui é um ponto que a Ucrânia quer colocar na mesa de negociações de novo. Aliás, foi esse caso aqui que levou o Tribunal Penal Internacional, né, o TPI, a emitir um mandado de prisão contra o Putin, né, exatamente por conta dessas crianças ucranianas levadas à força para a Rússia. O que a Rússia diz é que estava oferecendo segurança e proteção para essas crianças, que são crianças que estão numa área que a Rússia considera agora que é sua. Logo, elas nem ucranianas seriam. E segundo a Ucrânia, também o objetivo seria a preparação de uma eventual reunião entre os líderes, ou seja, entre Zelensky e Putin. E a gente vem vendo, Daniel, qual é a pegada do Putin com relação a esse papo todo. Meu amigo, não tem nenhuma necessidade de eu me encontrar com o Zelensky. Não vou me encontrar com o Zelensky. E o Putin ele tem uma justificativa muito interessante, né, até meio legalista. O Putin não reconhece a legitimidade do Zelensky à frente da Ucrânia. Isso pelo fato de que o Zelensky está no poder na Ucrânia desde 2019, e o mandato na Ucrânia é de 4 anos, ou seja, ele deveria ter passado por uma reeleição, né, na verdade, uma eleição para tentar a reeleição no ano de 2023. Só que desde que a guerra começou, em fevereiro de 2022, a Ucrânia está sob lei marcial, o que suspende as eleições. Então, o Zelensky ele já está no poder há 6 anos, ele deveria ter um mandato de apenas 4, né? Ele já está indo, portanto, já completou, na verdade, 6 anos de mandato. O que o Putin diz não tem legitimidade. É interessante, né, Daniel, porque o Putin é um cara que está no poder desde 1999. Mas o que o Putin tem a seu favor? Não, veja bem, passei por eleições. Mas, Putin, você passou por tantas eleições que, você foi mudando a Constituição e tal. Não importa, a regra é a regra. Teve eleição, eu ganhei a eleição, eu permaneço no poder. Então, a gente tem, de novo, né, Daniel, a expectativa agora de uma negociação que vai acontecer em Istambul. A gente sabe mais ou menos o que vai ser discutido, a gente sabe qual é a intenção do Zelensky. O Zelensky ele aparenta, Daniel, tem uma certa certeza de que no momento em que ele sentar numa mesa de negociações com o Putin, ele vai falar as palavras certas e o Putin vai acabar recuando. E eu queria trazer aqui uma ponte, Daniel, com relação à geleia da Shakira que você trouxe no episódio de hoje de manhã. A geleia da Shakira que você trouxe foi a Ucrânia tentando atrair latino-americanos para que fossem ajudar a Ucrânia, né? Pegasse seu aviãozinho aqui na América Latina, fossem lá para a Ucrânia para lutar contra a Rússia, né? E você trouxe que a propaganda ali era uma mulher que, com um sombreiro dizendo: olha, nunca falei espanhol na vida, mas estou aqui te convidando, né, gentilmente, para você vir aqui para lutar uma guerra, né, contra, sei lá, a Rússia, né? Por que não? Isso denota, Daniel, uma estratégia mais ampla que a Ucrânia vem tendo de tentar, de fato, uma aproximação à América Latina. A Ucrânia anunciou essa semana agora a abertura de novas embaixadas em Equador, República Dominicana, Panamá e Uruguai, país onde a Ucrânia não tinha
uma embaixada, e agora vai passar a ter, e ao mesmo tempo diminuiu a sua presença diplomática em Cuba. Claramente aqui uma sinalização para os Estados Unidos. O interessante é que no meio disso tudo, Daniel, apesar da Ucrânia estar tentando uma aproximação à América Latina, com relação ao maior país da América Latina, que é o Brasil, a Ucrânia está buscando um certo distanciamento. Um sinal claríssimo disso é que a Ucrânia permanece sem embaixador no Brasil desde junho, desde o mês passado, quando aquele que ocupava esse cargo, né, que é o Andriy Melnik, ele foi indicado pelo Zelensky para o posto de embaixador da Ucrânia na ONU. Então, o Brasil não tem, nesse momento, um embaixador ucraniano, o que é um sinal bastante claro. Né? É um recado aqui, claríssimo. Estou abrindo outras embaixadas aqui. O Brasil segue sem embaixador. Não é de hoje que o Zelensky considera que as posturas do Lula são claramente pró-Rússia, e o cenário que a gente tem agora apenas marca o fato de que há, de fato, uma tensão entre a Ucrânia e o Brasil, Daniel. Não deixa de ser uma pena, né, Tanguy? O Brasil, idealmente, deveria aí ter uma capacidade de diálogo com todas as partes envolvidas. O Brasil tem uma vocação à mediação, mas não tem conseguido aí um posicionamento que o dê esse tipo de respaldo, né? Ele começa a ser visto como um país que tem lado em diferentes questões, o que é algo que para o Brasil traz uma série de embaraços.